O jornal Unesp entrevistou José Manuel Pureza, da Universidade de Coimbra. Pesquisador das relações internacionais, ele fala da Primavera Árabe e dos movimentos sociais na Europa. Neste primeiro bloco, Pureza critica a intervenção da OTAN na Líbia antes da queda do ditador Muammar Gaddafi. Na Tunísia, no Egito, houve transformações democráticas sérias que resultaram de movimentos populares muito fortes, muito mobilizados, com muita força. E no caso da Líbia, o que aconteceu foi uma guerra civil que pôs frente a frente o regime e um conjunto muito diverso de opiniões e de correntes que se opunham a esse regime. Simplesmente isso estava, no momento em que a intervenção foi feita, estava numa fase de verdadeiro impasse. Ou seja, não era minimamente claro, vamos assim dizer, para que lado é que as coisas iam cair. Foi a intervenção internacional, foi a OTAN em concreto, que tomou posição nesta guerra civil e decidiu apoiar um lado da guerra civil. Isto é, tínhamos de facto um conjunto muito diverso, como aliás acontece, por exemplo, no Afeganistão, ou como aconteceu no Iraque, onde justamente do outro lado estava digamos, uma grande variedade de interesses, de agendas, etc. É normal, justamente porque é normal, a OTAN devia ter tido toda a prudência na sua tomada de posição, e foi isso que não aconteceu. Ou seja, basicamente houve uma tomada de posição, do meu ponto de vista, precipitada, e, mais do que tudo, utilizando argumentos que não eram realmente os argumentos verdadeiros. Como, aliás, já tinha acontecido no Iraque, bem sabemos, não é? No Iraque eram armas de destruição em massa. Na Líbia foi a proteção de civis, que é um argumento, aliás, muito complexo, porque é um argumento que cai muito bem nas opiniões públicas. Quem é que não é generoso? Quem é que não gosta de salvar os outros que estão a sofrer? Evidentemente. Justamente porque é tão poderoso, esse argumento precisa de ser muitíssimo controlado. Você não acha que sem o apoio da OTAN para esses rebeldes, ainda que fosse um grupo muito diverso, não fosse uma unidade, seria muito difícil tirar esse governo? Eu não faço, quer dizer, não sabemos. Não sabemos. Não faço a mínima ideia, nem isso para mim é muito importante, percebe? Quer dizer, a pressão social no sentido da democracia ganha sempre força. Quer dizer, ganha sempre força. A Tunísia tinha ensinado isso. O Egito tinha ensinado isso. Não é? Noutros países houve intervenções no sentido de sufocar a pressão democrática. Por exemplo, no Bahrein. No Bahrein havia manifestações populares de grande força, não é? No sentido de mudar o regime ditatorial, e a Arábia Saudita fez uma intervenção para terminar com esse risco. Não é? E quem diz o Bahrein diz o Iémen, por exemplo. Ora bem, eu creio que aqui no caso da Líbia, evidentemente que o que estava em causa era um regime odioso, eu não tenho dúvidas disso. O regime de Gaddafi era um regime odioso, sem dúvida nenhuma. Desse ponto de vista, aliás, as potências ocidentais têm uma grande responsabilidade. Foram as potências ocidentais que armaram o regime de Gaddafi, convém não esquecer isso, não é? Pois, é porque Gaddafi começou por ser um patife, mas depois virou amigo. Convém não esquecer isso. Nos últimos anos, Gaddafi era um amigo. Tinha renunciado ao programa nuclear, tinha de alguma maneira facilitado o julgamento dos responsáveis pelo derrubo do avião da Panama em Lockerbie, e portanto era um regime de facto que se tinha tornado amigo. Tony Blair, Silvio Berlusconi, enfim, e todo o mundo, não é? Estava muito interessado em fazer negócio com Gaddafi porque tem petróleo e tem gás natural. A verdade é que o acesso a recursos petrolíferos e a gás natural e a outros recursos da Líbia não era tão fácil assim para algumas empresas de grande importância. Estamos a falar de empresas que vão desde a Alemanha à Rússia, passando pelos Estados Unidos, Reino Unido, França, enfim, Espanha, etc. Acho que para esses países, então, ficaria mais fácil montar um governo para a Líbia? Não tenho dúvida nenhuma. Estas intervenções, não há dúvida sobre isso. Estas intervenções têm tido invariavelmente a mesma finalidade, que é colocar no poder aquilo a que na literatura de língua inglesa se costuma chamar os reliable partners. Portanto, aqueles com quem é mais fácil fazer negócio.